Olá, Leonardo! Bem-vindo ao nosso primeiro podcast Soner News. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer tê-lo aqui conosco também. Trouxemos aqui o Leonardo, que é um especialista em governo digital e já está trabalhando na área há quanto tempo, Léo? Bom, eu trabalho com governo há 13 anos, né? São 13 anos já. E a parte de governo digital há uns 6, 7 anos. Interessante. Então a Soner já tem uma solução de digitalização há esse tempo, que foi evoluindo ao longo do tempo, né? O foco hoje aqui nem é falar especificamente da solução da Soner, mas a gente sabe que o sistema Soner, ele era um sistema de protocolo inicialmente, né? Exatamente, começou simplesmente com registro de processos de protocolo e veio evoluindo e hoje é um sistema de documentos, né, que abrange todas as áreas do setor público. Interessante. A gente vê agora, desde a pandemia, especialmente essa transformação digital sendo impulsionada, né? As cidades tiveram que parar, muitos setores ficaram parados devido a não terem processos digitais. Então essa pauta é uma pauta que está super em alta, especialmente agora, inclusive, com os investimentos do portal GovBR, da Secretaria de Governo Digital, né, Léo? É verdade. O hábito das pessoas, né, era ir até a prefeitura e ficar em filas ou esperando, né? Isso gera uma quantidade de pessoas de um único lugar que era um problema especificamente no caso da pandemia, né? Mas também é desagradável, né? Então as pessoas que tiverem acesso, que tiverem a possibilidade de fazer de casa, né? Sem ter que se deslocar, a vantagem é tanto para o processo interno quanto externo, né? O Brasil tem uma posição de destaque em relação a isso, né? É verdade. A semana passada, por exemplo, saiu um resultado de uma pesquisa que foi promovido pelo Banco Central. Essa pesquisa ela foi realizada pelo GovTech Maturity Index, que posicionou o Brasil em segundo lugar, atrás apenas da Coreia do Sul, né? Nossa. Então a gente tem evoluído muito em governo digital. É um índice que avalia a maturidade do Brasil em relação ao governo digital, Léo? É isso? Essa avaliação ela ocorreu em 198 países, né? Então a gente realmente tem uma posição muito importante de destaque, não só na América, né, mas como no mundo, né? Então isso é um motivo de orgulho, de muita honra, né, para os brasileiros, né? Léo, e quais são os requisitos dessa avaliação desse índice de maturidade em governo digital? O que tem de diferente em relação ao Brasil que nos colocou nessa posição, né, de segundo lugar? O Brasil ele se destaca em função do gov.br, né? Então, um ponto importante é a possibilidade de você utilizar, por exemplo, o login, né, do GovBR em diversos setores públicos. Então, o governo federal disponibiliza uma API que conecta, né, os diversos sistemas de prefeituras, câmaras, até governos estaduais, através do gov.br, que esse login facilita, né? Você então tem uma segurança maior e a possibilidade das pessoas acessarem com maior tranquilidade, né? E também do governo saber que aquele usuário que está acessando, ele já está validado por um login do governo federal, né? Eu digo assim, o governo no âmbito municipal, no âmbito estadual, passa a contar com essa tecnologia para poder cada vez mais disponibilizar também os serviços, né, nas outras esferas. Exatamente. Legal, Léo. Falando um pouquinho em números, Léo, a última vez que eu pesquisei sobre o portal GovBR, eram mais de 100 milhões de usuários, né, no portal GovBR, mais de 4 mil serviços digitais que estão disponíveis nessa plataforma. Os números exatos, assim, em relação à economia que se trouxe para o Brasil, eu não sei, mas eu sei que já está na casa de bilhões, né? É verdade. Os 3 pilares, né, que alicerçam, né, a parte de governo digital, né, a praticidade, a facilidade, né, e a rapidez, né? Vai desburocratizando, né? Então, a gente saber que esses números tão grandes, né, podem responder com a evolução constante, né, do aparelhamento
das prefeituras, das câmaras, do governo em geral, né? Com certeza. A gente fala muito de desburocratização a partir da digitalização, né? Porém, quando a gente pensa em governo, a gente sabe que tem que ter um processo de transparência atrelado a qualquer processo. Aí, às vezes, o prefeito ou o secretário, quando a gente vai participar de algum projeto, ele pode pensar assim, mas a digitalização vai tirar a transparência do meu processo? Como é que eu vou saber se aquele processo ele foi correto? Se eu precisar solicitar, né? Se um vereador chegar aqui no balcão e solicitar um processo meu, você já passou por esse tipo de experiência? Qual seria a resposta que você daria para esses gestores públicos? Bom, na verdade isso é o oposto, né? É justamente o contrário. A transparência ela fica muito mais ampla quando você trata o processo de forma digital. Isso porque as pessoas, o cidadão que tem processos no formato digital, passa a acompanhar esses processos de forma em tempo real. Ou seja, a gente tem a experiência de ver dentro dos governos pessoas ligando para saber aonde o processo está, né? Em que fase, em que etapa esse processo está, qual o andamento dos processos. Então é dispendioso. Imagina você receber uma ligação de um cidadão. Então, quando a gente fala de cidadão, a gente fala de um grupo muito grande de pessoas. Você tem que procurar isso, às vezes, em pastas, localizar. Então, não dá para ser respondido na hora, a pessoa vai ter que ligar de novo. Então, tem uma série de situações que acabam tornando o processo menos transparente quando o processo é físico, né? Entendi, verdade. E a questão da desburocratização, o que torna o processo digital menos burocrático? A possibilidade dos processos terem movimentos muito mais dinâmicos. Às vezes, no físico, você acaba tendo que levar em um outro órgão, às vezes, em alguns processos, você depende de documentos extra, né, que são feitos fora da prefeitura, e isso acaba levando um tempo maior, enquanto que no processo digital você consegue cortar caminhos, né? É importante dizer que não é só a mudança do processo físico para o processo digital. A análise dos processos e a evolução disso com uma melhoria, né, nos trâmites, às vezes não ter que ir e voltar várias vezes em um mesmo local, né? Vai em uma secretaria, volta para outra, volta na mesma que já havia passado. Então você reduz caminhos, o que otimiza o processo, né? Diminui o tempo, economia, né? No transporte até, porque imagina se a prefeitura tem prédios em lugares diferentes. Então você tem que ter um motorista para colocar um processo em uma pasta para levar em outro lugar. Então, essa demora, isso acaba sendo prejudicial, é ruim, né, para todo mundo, tanto para a prefeitura, tanto para o cidadão. Nossa, Léo, é verdade. O processo digital é muito mais rápido, né? Muito Se antes mais você pensava no processo em papel, que você tinha que levar esse papel, essa pasta, esse processo em cada secretaria, em cada local, agora você faz isso com um clique, né? É verdade. Além da questão da segurança, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Perfeito. A perda desse documento, ela fica quase que zero de chance de ter algum problema, né? Um extravio, alguma coisa assim. Perda, né? Ou até a destruição. A gente sabe que a história nos conta que haviam processos que eram queimados, por exemplo, em fóruns, né, há um tempo atrás. Então, esses processos, depois de queimados, deixavam de existir. Imagina a complexidade, a situação, que é o risco que é perder documentos, né? Com certeza, com certeza. Eu vou pegar um gancho do que você falou das prefeituras, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer nessa conversa essa diferença que a gente vê do âmbito federal, né? O GovBR, o governo federal, a Secretaria de Governo Digital, e como que isso está hoje nos municípios, porque a gente fala muito hoje de cidades inteligentes, esse é um tema que está super em alta agora. Então, eu queria que a gente agora falasse um pouco da experiência das cidades. Qual é a realidade? Você que atua nos projetos de digitalização nas cidades, tem atuado em implantações aí em municípios, inclusive no estado de São Paulo, que é um estado super desenvolvido. Qual que é a sua percepção em relação ao índice de maturidade em governo digital no âmbito municipal?
Essa mudança, essa evolução, né, essa melhoria dos processos, ela é contínua. As prefeituras vêm se conscientizando que é necessário que esse processo seja transformado, né? As cidades se tornam mais inteligentes. E quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente não está falando só de software, né, só de tecnologia, a gente está falando de gente mesmo. As pessoas passam a ter uma visão mais otimizada, elas são envolvidas nesse processo, né? Então, cidades inteligentes significa pessoas mais inteligentes, né? Então, agrega tanto nos processos, tanto na questão de governo, mas também na questão da população, né? Então, esse passo que a gente dá, ele é um passo importante. É natural que a gente encontre alguma dificuldade, né, nos momentos iniciais, mas a pandemia acabou abrindo os olhos dos governos, né, os governos municipais. A gente teve uma demanda muito grande, né, o trabalho aumentou em demasia em função justamente dessa possibilidade de colocar serviços, disponibilizar serviços de forma digital. É passo a passo, é uma mudança cultural, mas tem se provado eficiente, a gente tem conseguido cases de sucesso muito importantes, né? Legal, eu acho isso muito importante, né, nos projetos em que eu também tenho atuado na área de digitalização. Eu ainda me... Espanto não seria a palavra, calma. Eu ainda me surpreendo. Então, nos projetos em que eu tenho atuado nas cidades, eu ainda me surpreendo de identificar situações, né, que a gente muitas vezes vê que na área privada não ocorrem daquela maneira, processos ainda sendo tramitados, muitas vezes até mesmo caderninho de protocolo, em muitas prefeituras ainda sendo utilizados. Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né, a gente ainda está começando o processo de digitalização nas cidades, mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente está evoluindo bastante. E eu concordo com você, eu acho que a pandemia quebrou vários paradigmas para esses gestores públicos e a legislação também amparou esses gestores com mais segurança. A própria lei de governo digital amparou os gestores a terem a iniciativa, né, de quebrarem esses padrões ou de mudarem os processos, porque, sem dúvidas, é um processo que precisa de um respaldo, de uma normatização, uma regulamentação. Não é qualquer pessoa que vai poder chegar lá e falar assim, agora esse processo aqui vai ser desse jeito, né? E precisa ter uma normativa, uma diretriz para que isso aconteça, inclusive com o envolvimento da Procuradoria do município, né, do jurídico, para respaldar esses gestores na mudança de qualquer procedimento, e o envolvimento de todo mundo que está lá dentro daquela prefeitura. Com certeza são algumas chaves de sucesso para que isso aconteça, né? É verdade. A gente já tem uma lei federal, né? Algumas leis que regulamentam o governo digital, que trazem essa segurança, e os municípios trabalhando também, né, em normativas que estabeleçam isso como uma mudança contínua, né? Da legislação, né? É importante a participação dos servidores nesse processo, fundamental, servidores que têm nos ajudado, nos apoiado de forma muito significativa, né? Comprado a ideia de governo digital e divulgar, né? Não basta o serviço estar disponível, a gente precisa dar publicidade, as pessoas precisam saber que é possível fazer diferente e trazer maior interação da população em relação aos serviços que são oferecidos de forma digital. Então, quais seriam os principais pontos, você acredita, que garantem o sucesso de um projeto de modernização, de digitalização, de gestão sem papel em uma cidade? Primeiro, a vontade, né? A vontade de implantar. Então, os governos municipais, né, eles precisam estar dispostos a trazer essa mudança. Essa mudança, no caso, uma melhoria nos processos, né? Uma evolução desses processos, mas lembrando que não é desliga a chave e liga a nova, né? A gente tem a possibilidade de fazer um trabalho progressivo, né? Onde a mudança ela vem
com a capacitação dos profissionais que serão envolvidos, né? Essa divulgação que a gente acabou de falar também traz o cidadão a enxergar essa nova proposta e perceber que isso é agregador para todo mundo. Perfeito, Léo. Com certeza isso é fundamental. E vamos falar um pouquinho de assinatura digital, porque muitas vezes quando a gente chega na prefeitura, e eu já estive com você em alguns projetos, né, somos colegas de trabalho, a gente vê os gestores reclamando das pilhas de papéis que eles têm que assinar. Muitas vezes perdem mais de 1 hora por dia um prefeito, um secretário, assinando desde protocolos internos, serviços de RH, férias, até, enfim, qualquer tipo de despacho que eles tenham que dar em qualquer tipo de documento que seja. Quais são os tipos de assinatura digital que existem? Existe uma lei específica que regulamenta isso, que está aí em linha com essas outras leis que a gente mencionou aqui hoje? Fala um pouquinho pra gente. A lei ela especifica 3 tipos de assinatura. A gente tem a assinatura simplificada, que é uma assinatura que identifica o assinante através de login, né, do IP da máquina. Então, tem algumas informações que são possíveis de serem entregues e vinculadas a um documento que torna essa assinatura possível. Essa é a assinatura simplificada. A gente tem a assinatura avançada, que ela conta com um processo de validação do arquivo, aonde você, assinando um arquivo, você tem alguém para dizer que aquele arquivo realmente foi assinado. E, por fim, a assinatura qualificada, que é a partir de certificado digital, né, onde o ICP Brasil ele disponibiliza os certificados e as pessoas que assinarem têm esse documento assinado com a assinatura, que traz uma segurança ainda maior pelo fato de haver um ente externo, né? Uhum. E a assinatura do portal GovBR, ela é uma assinatura qualificada? Ela é uma assinatura avançada. Avançada, perfeito. Então, para a gente lembrar quais são os 3 tipos de assinatura, eu costumo usar a sigla SAQ, que é a assinatura simplificada, a avançada e a qualificada. Ah, legal, Léo. Essa é uma boa dica para a gente não se confundir. Eu mesma me confundo bastante quando eu vou falar dessas assinaturas entre a avançada, a qualificada. E por fim, eu acho que a gente pode encerrar nosso podcast falando um pouquinho de inclusão digital. Porque a gente está vivendo um processo de transformação digital, tanto na área privada quanto na área pública, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias ou conhecimento necessário. E aí, quando a gente fala de serviços públicos digitais, nós estamos às vezes falando aí de camadas da sociedade que às vezes não tem internet, não tem acesso à internet, né? É importante a gente pensar nessas pessoas também. A gente hoje, falando um pouquinho do tema do nosso podcast, falou bastante sobre a inclusão do cidadão no processo de transformação digital, né, Léo? É fundamental, né? Não faz sentido eu disponibilizar um serviço se a gente não tiver do outro lado o cidadão utilizando esse serviço que se torna digital. Com certeza. Então, há um desafio nessa mudança, né? E os governos precisam também se preocupar em trazer uma internet de maior qualidade, permitir que as pessoas tenham acesso a dispositivos que os coloquem dentro desse cenário digital. Inclusive ensinando as pessoas, né? Se um cidadão vai... O Léo costuma falar muito isso, e ele me ensinou, e aonde eu vou eu também falo sobre isso, que se o cidadão chega até um local para ser atendido, ele precisa ter sua solicitação atendida. Não basta ele chegar lá e você mandar ele embora para casa, né, Léo? E falar assim, não, você agora tem que fazer esse serviço online. Precisa ter uma conscientização. A mudança, a transformação digital, ela ocorre dentro da prefeitura também. Então, o cidadão ele vai ser instruído ali, ainda que fazendo no modelo tradicional, mas trazendo a ele a informação de que o serviço digital está disponível, podendo ter aquele cuidado, né, de mostrar e trazer essa proximidade do cidadão com o órgão. Com certeza essa proximidade é fundamental e acho que a gente falou muita coisa interessante. Eu te agradeço muito por ter batido esse papo com a gente, ter despendido do seu tempo, do seu conhecimento. Obrigada também pessoalmente por me ensinar tanto. Foi muito importante para mim aprender com você. E foi o Léo que me ensinou quase tudo que eu sei de governo digital, foi ele que me ensinou. E hoje eu tenho a oportunidade de aprender muita coisa aí nas cidades onde eu vou. Então, mais uma vez, obrigada e é um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com você. Eu tenho muito orgulho de trabalhar junto com você.
Bom, esse foi o nosso primeiro podcast. Fique ligado para acompanhar nossos próximos conteúdos. Hoje a gente gravou aqui um pouquinho com um especialista em governo digital. Temos algumas próximas pautas também envolvendo saúde pública e também o BI, gestão de dados acessíveis na palma da mão. Não percam!